Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Mais Saúde dessa terça-feira, que hoje está recheado de informações, de muitas novidades para vocês e com oportunidade também para vocês que têm dúvidas sobre os assuntos que serão discutidos aqui hoje, para vocês participarem e ligarem para nós. Nós iremos falar no primeiro bloco com o Dr. Felipe Máximo, que é cirurgião plástico, e vai falar com a gente a respeito de rinoplastia, que é a cirurgia do nariz, e também da prótese de mama. Quem tem interesse de colocar o silicone, nós vamos tirar todas as dúvidas das pessoas, as principais dúvidas. E na segunda parte do nosso programa, nós vamos receber o cabeleireiro Thiago Lima, que vai falar sobre a asepsia capilar. Se você também tem alguma dúvida da área, você já pode ligar para nós, participar através do telefone 3821-4488 ou pelo WhatsApp 99947-4515. Lembrando que as pessoas que participarem conosco hoje do programa vão estar concorrendo a um brinde da L'Acqua di Fiore, que está de promoção, viu, gente? Continua de promoção, as pessoas que participarem aqui vão poder, então, ganhar esse brinde. E lá está com 30% de desconto na compra do segundo produto de menor valor. A L'Acqua di Fiore fica na General Osório, número 80, e o telefone de lá é 3821-8322. Bom, gente, para nós começarmos, então, o nosso programa de hoje, recheado com muita informação. Boa noite, doutor Felipe Máximo. Boa noite, Ana, tudo bem? Pode falar mais próximo do microfone. Obrigado, primeiramente, do convite. E é um prazer estar aqui participando com você. Que isso. A gente vai falar sobre temas que realmente têm tumultuado em mesmo, principalmente com essa vontade da sociedade estar cada vez mais bonita, agradando aos olhos do outro. E nós vamos falar sobre temas que o senhor entende muito bem, né? Sim, com certeza. Rinoplastia e prótese de mama são temas, cirurgias bem prevalentes hoje em dia. Muitos pacientes têm procurado e uma cirurgia que, do meu gosto, são bem... que eu gosto bastante desse tipo de cirurgia. Para as pessoas de casa entenderem, então, para a gente começar o nosso assunto aqui hoje, o que é a rinoplastia? A rinoplastia é nada mais do que uma cirurgia em que você tenta corrigir algumas estruturas anatômicas do nariz, em que acabam deixando as pacientes insatisfeitas, e nessa cirurgia você acaba podendo corrigir alguns componentes funcionais, podendo melhorar a respiração do paciente, alterando algumas estruturas do nariz. E as pessoas que procuram por esse tipo de cirurgia, é mais por questão estética? Como que é avaliada essa necessidade delas realmente fazer aquela cirurgia? É uma questão de genética familiar, o tipo de sociedade, de cultura que aquela pessoa pertence? Por que as pessoas te procuram para fazer essa cirurgia? Então, essa é uma pergunta muito boa, Andra. É o seguinte, no consultório aparecem diversos tipos de pacientes. Então, a paciente, na grande maioria das vezes, ela tem uma queixa estética do nariz, ou a giba óssea do nariz, aquele carocinho em cima, ou um nariz mais largo, um nariz um pouco mais fino. Então, as queixas são bem diversas. Isso depende de cada paciente. Por quê? A gente diz que essas queixas são subjetivas, já que a paciente tem que ver o que combina com o rosto dela. Então, na maioria das vezes, é uma queixa pessoal. Outros casos de pacientes com queixas funcionais, se ela tiver um componente estético associado, a gente acaba podendo conjugar essa cirurgia junto com o otorrino para tentar melhorar essa função do nariz da paciente. E como você disse, questões culturais são importantes a gente avaliar. Tem pacientes que têm algumas descendências que a gente acaba tendo prioridade em tentar deixar o nariz um pouco mais parecido com o que ela preconiza na sociedade dela. Então, libaneses, turcos, têm esse nariz e às vezes não incomoda a paciente. Então, na grande maioria mesmo, são uma característica que a paciente gostaria de estar alterando. Hoje é um procedimento estético que as pessoas têm procurado cada vez mais. Como está a procura por esse tipo de procedimento? Sim, cada vez mais as pacientes têm procurado todas as cirurgias plásticas. Eu acho que é um interesse da sociedade atualmente querer postergar a velhice. Então, a tendência das pessoas, tanto homens quanto mulheres, é estar fazendo cirurgia plástica na tentativa de corrigir um defeito que está trazendo um pouco de desagrado durante a vida, ou tentar postergar um pouco a velhice. Então, tudo isso eu acho que cada vez procura mais. A rinoplastia tem sido uma cirurgia que tem aumentado bastante a procura, junto com outras cirurgias, mas ainda ela continua estando entre as 5 mais procuradas, eu acho que no mundo todo. Quando a pessoa te procura, o que ela mais quer mudar no nariz? É mais a pontinha, o ossinho que está saliente? O que as pessoas mais se sentem incomodadas? O que elas mais querem mudar quando elas vão no seu consultório? A grande maioria das vezes, as pacientes elas queixam-se dessa giba óssea, que é esse calinho ósseo, né, que as pacientes citam, e do ângulo do nariz. Às vezes o paciente tem o nariz um pouco mais colocado para baixo, essa angulação do nariz não é tão bonita, e também o nariz, o formato da ponta, que pode ter uma pontinha um pouco mais alargada, que dá a impressão de ser um nariz que elas citam como um nariz
mais batatinha, né? Então essas são, acho que, as 3 principais queixas do nariz das pacientes. Hoje o senhor acha que é mais uma questão de necessidade individual, uma questão pessoal, ou está muito ligada à cultura da beleza que a gente tem instituída hoje na nossa sociedade? Eu acho que os dois. Eu acho que tem queixas que antigamente não se colocavam, os pacientes não se incomodavam muito, mas atualmente, com a sociedade cada vez querendo se tornar mais bela, as mulheres querendo ficar cada vez mais bonitas, elas começaram a tornar uma prioridade esses pequenos defeitos. Então elas acabam querendo corrigir a cirurgia, querendo realizar as cirurgias para melhorar esses aspectos que estão deixando elas insatisfeitas. E acaba que a gente sabe que, principalmente nós mulheres, sabemos muito bem que aquilo que nos deixam insatisfeitas acaba deixando todo o nosso sistema abalado, né? Exatamente. E a gente fala que o consultório da cirurgia plástica é uma gama de fatores que a gente tem que tratar. Então, às vezes, o psicológico da paciente é muito alterado. Às vezes, um defeito que para a gente, para outras pessoas, não tem importância, para a paciente é uma importância fundamental para ela. Então, corrigir isso melhora a autoestima da paciente, melhora o relacionamento familiar, o relacionamento da sociedade. Então, tudo isso tem que ser colocado até onde esse defeito está incomodando a paciente. E a gente vê cada vez mulheres mais lindas, mais belas, e a gente sabe que as pessoas tendem a seguir aquilo ali, um parâmetro. As pessoas chegam lá no seu consultório e falam assim, eu quero ter nariz de pessoa fulano de tal, eu quero ficar igual a ela, eu quero ficar bonita igual a ela. O que você responde para essa pessoa que te faz essa pergunta? Então, isso é muito importante que o médico tenha um bom senso de saber orientar a paciente. Então, nesses casos, que são bem frequentes, pacientes citar alguns aspectos anatômicos de outras pessoas, de artistas, querendo deixar parecido, a gente tem que orientar o paciente que o mais importante de qualquer cirurgia plástica, principalmente o nariz, é a gente tentar harmonizar a face, deixar o rosto mais harmônico. Então, o nariz que para uma paciente, para uma pessoa é lindo, que é um nariz pequeno, combina com o rosto dela, com traços suaves, traços pequenos. Agora, uma paciente que tem um rosto um pouco mais largo, olhos grandes, boca grande, o nariz pequeno talvez vai destoar, vai ficar uma coisa muito artificial. Então, eu acho que aí é o papel fundamental do cirurgião plástico, é de estar orientando qual que é a melhor maneira de deixar. Então, eu falo para os pacientes que a rinoplastia, você tem que tentar corrigir alguns defeitos que a paciente está se incomodando, que ela queira melhorar, mas você não pode querer deixar o nariz como de outra pessoa, porque talvez esse nariz não seja o nariz mais harmônico para a face dela. Então, isso é uma conjuntura de fatores que tem que ser analisado junto com o cirurgião plástico para deixar uma melhor cirurgia para o paciente. E ao fazer essa cirurgia, então, optar por qual formato vai ficar melhor para o seu rosto, isso necessariamente quer dizer que o seu formato de rosto também vai ser alterado ou não? Não. O formato do rosto da paciente são características próprias dela, características individuais que ela traz desde uma característica genética dela. Então, a tentativa do nariz é tentar suavizar e combinar um pouco mais com essas características. Então, por exemplo, uma paciente que tem um rosto largo, olhos grandes, a gente vai tentar deixar um nariz um nariz já grande que ela provavelmente vai ter, um nariz com traços mais harmônicos, mas em nenhum momento é transformar o rosto dela. A intenção da cirurgia não é que as pessoas olhem e falem, nossa, não te reconheço. É que deixe você mais bonita sem perceber que é uma cirurgia plástica, sem artificializar o seu rosto. Tá, então fui no médico, fiz minha consulta, tudo certo, escolhi do jeito que eu vou ficar. Qual que é o procedimento a partir dali, então? Como que é o procedimento da consulta até a cirurgia? Como que é esse bate-papo que um profissional tem com o paciente? Então, a primeira coisa que eu sempre oriento os pacientes é estar procurando um cirurgião plástico que seja membro da sociedade, que seja qualificado, isso o paciente tem que sempre procurar. Segunda coisa, durante uma consulta vai ser debatido todos esses aspectos com o médico vai orientar qual que é a melhor maneira, qual que é a característica que deve ser corrigida para deixar o seu rosto mais harmônico. Discutido isso, o paciente estando em concordância com esses fatores, é solicitado alguns exames pré-operatórios para o paciente. Então, isso são alguns exames de sangue, laboratoriais, é realizado um pré-anestésico junto com os anestesistas para avaliar se a cirurgia, o porte cirúrgico é compatível com o paciente. E então, depois de visto esses exames, se não tiver nenhum problema, o paciente não tiver nenhuma alteração funcional grave, se tiver que chamar algum colega otorrinolaringologista para participar da cirurgia, a gente então faz o agendamento cirúrgico. E aí, tem muitas pessoas que têm a dúvida, que inclusive o senhor falou para a gente que a anestesia dada para aquela cirurgia é uma anestesia geral. Sim. Existem colegas, e antigamente, que a cirurgia, talvez assim, ela fosse até feita com anestesia local, com sedação. Isso não é errado.
uma particularidade minha, eu acabo preferindo a cirurgia, a rinoplastia com anestesia geral, por quê? Durante a cirurgia pode ocorrer a saída de alguma secreção, de sangue e outros acontecimentos durante a cirurgia que o paciente acaba tendo esse líquido que vá para o pulmão. Então isso acaba se tornando um perigo. A anestesia geral hoje em dia, com os anestesistas super qualificados, a gente não tem problema nenhum com isso. Passado um tubo, o paciente fica dormindo, acabou a cirurgia e retirado desse tubo. Então a anestesia geral é uma segurança a mais para o paciente. E em relação ao pós-operatório? Tem algumas pessoas que têm medo de ficar com cicatriz, principalmente porque está numa região bem central do rosto, e as pessoas têm essa preocupação. Como que é o cuidado ali pós-operatório em relação à cicatrização, a boa cicatrização, deixa marca? Como que é esses cuidados? Existem duas técnicas de rinoplastia, então a rinoplastia fechada e aberta. Particularmente, a grande maioria das vezes acaba realizando a rinoplastia aberta, que ela é feito um cortinho na columela, nessa região abaixo do nariz. Cirurgia, em 99% das vezes, a cicatriz, ela fica imperceptível, o paciente não tem nenhuma alteração. E o pós-operatório, que eu digo, a primeira semana, qualquer cirurgia é um pouco sacrificante. Então, o nariz fica entupido, pode ficar um pouquinho roxo, dependendo se tiver que fazer uma fratura do osso nasal. Mas, posteriormente, a tendência após a primeira semana, 10 dias, é só o paciente melhorando, ficando com o nariz com a via aérea um pouco mais pérvio, esse equimose, esse roxo no rosto vai desaparecendo com o tempo, vai ficando mais gradualmente parecido com a normalidade. Aí é onde o senhor fala que o rosto pode ficar um pouco edemaciado. Sim, discretamente, na região nasal. O rosto em si não, mas a região nasal, as laterais, podem ficar um pouco de edema, porque dependendo do tipo de tática cirúrgica que a gente optar, a gente pode ter que fazer uma fratura do osso nasal, para deixar o rosto, o nariz da cirurgia do jeito que a gente quer. Mas é um edema temporário, não é um edema persistente, fica em torno de uma semana, 10 dias, e o paciente com isso vai tendendo a ficar mais perto da normalidade. O resultado adquirido, tão sonhado pelo paciente que te procura no consultório, ele vem a partir de quanto tempo? Então, o resultado da rinoplastia, ele acontece em torno de 3 meses para chegar 100%. É claro que o paciente sai da cirurgia, dependendo da característica corrigida, já com uma aparência modificada. Só que a gente diz que demora em torno de 3 meses por conta do edema. A pele do nariz é uma pele muito fina, que acaba ficando um pouco mais edemaciada. Mas em torno de 3 meses a gente já consegue ver um resultado bem fidedigno do 100% do que vai acontecer. Tá certo, doutor. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós iremos voltar falando mais a respeito desse assunto também. Vocês que gostaram do bate-papo aqui, tem alguma dúvida, não foi esclarecida, pode ligar para nós e participar. E no próximo bloco, nós iremos falar também sobre uma outra cirurgia que é bastante procurada pelas mulheres, que é a prótese de mama. Nós voltamos daqui a pouco. Olá, estamos de volta com mais um bloco do programa Mais Saúde, aqui comigo o Dr. Felipe Máximo, tudo bem? Tudo ótimo. Dr. Felipe, tem uma pergunta aqui que nós não fizemos no primeiro bloco, mas que muitas pessoas também têm dúvida para a gente fechar essa parte da rinoplastia, que é em relação ao pós-operatório, em relação à funcionalidade mesmo do nariz. Na maioria das vezes, tudo ocorre bem, não tem nenhum transtorno, nenhum problema, né? Sim, André. É importante, a funcionalidade do nariz é sempre preservada. Então, o que a gente faz? Existem alguns ângulos das cartilagens do nariz que a gente deve preservar para manter com que o fluxo de ar dentro do nariz se preserve. Então, isso é manter a funcionalidade. Por isso que a gente toma alguns cuidados durante a cirurgia para que isso ocorra. Então, existem complicações cirúrgicas. Obviamente, toda cirurgia vai existir e quem disser que não existe é mentira. Mas é claro que tomando todos os cuidados, deixando todos os ângulos corretamente, a chance de você ter alguma complicação é baixíssima e o paciente vai respirar normalmente, como sempre respirou. Tá certo. Agora a gente vai mudar de assunto. Como nós havíamos anunciado, nós vamos falar sobre prótese de mama. Muitas mulheres têm procurado por esse tipo de cirurgia, principalmente porque a gente está no país tropical, as mulheres gostam de usar um biquíni e ficarem bonitas. Como que está essa procura pela prótese de mama, por essa cirurgia no seu consultório? Então, a prótese de mama é uma cirurgia procurada no Brasil todo mundo, todas as mulheres têm essa vontade de ter a prótese de mama. Então, é uma cirurgia que cada dia mais tem uma procura aumentada, tanto de uma faixa etária bem ampla, de meninas de 18 até 50, 60 anos, as mulheres estão envelhecendo mais tardiamente, então é uma procura bem grande. Como que é? Eu chego no consultório, quero mudar, mas eu preciso de saber o que eu preciso mudar ali, o médico vai me dar
orientação. Agora, em relação à prótese mamária, como que é feita essa escolha? Quais são os tipos de prótese que existem? Quanto tempo que elas duram? Então, essa é uma pergunta muito interessante, André. Cada paciente tem características individuais. Então, que a gente fala, às vezes, falar assim, você vai colocar uma prótese ou não vai colocar, tem que ser avaliada pelo médico, pelo cirurgião plástico. Por quê? Dependendo da quantidade de glândula, dependendo do tipo, da característica do tecido da paciente, tem estria, não tem, vai ter que ser ressecado pele, não vai. Tudo isso aí são critérios que a gente vai ter que colocar na consulta com o paciente para ver se vai ter necessidade de usar a prótese, se não vai ter, qual prótese vai ter. E existem diversas formas de prótese. Então, existe a tradicional prótese, que é a redonda, né? E existe a prótese que é oval, que ela é formata em gota. Também tem outros tipos de prótese. Então, isso são características muito peculiares de cada paciente. Na grande maioria das vezes, os pacientes acabam utilizando ou a prótese que é a redonda ou a oval, que é em forma de gota, mas isso demanda muitas características. Então, cada paciente tem que ser avaliada individualmente para ver a quantidade do tecido, o tipo do tecido, por onde vai ser colocada a prótese, são muitas características. Tem próteses feitas de materiais diferentes? Atualmente, a prótese mais utilizada mesmo no mundo todo é a prótese de silicone. É um silicone que não é líquido, um silicone que é encapsulado. Então, ele é um gel coesivo, que ele não tem uma liquidez. Existem outras próteses que também no Brasil não é utilizado para fins estéticos, que é a prótese salina, que a gente utiliza como se fosse um líquido dentro, a água mesmo, mas é mais atualmente no Brasil utilizado como reconstrução de mama. Para fins estéticos, prótese de silicone. Nós já vimos casos aí é importante justamente essa orientação do profissional, de um bom profissional para te acompanhar, porque nós já vimos casos, inclusive no exterior, de próteses que estouraram. Existe esse risco? Lembrando que é importante estar com um profissional que vai te orientar um bom produto, mas existe esse risco? Sim, existe esse risco. Atualmente no mercado tem muitas marcas de prótese e algumas delas com certificados tanto nacionais da Anvisa como da FDA, que são certificados internacionais. Então, acho que vale a pena uma discussão com o seu médico para ver qual prótese ele utiliza. Com certeza, um médico bem referenciado vai ter utilizar uma prótese de uma tecnologia boa e de uma referência boa. E, como você falou, teve os casos das próteses francesas há um tempo atrás, em que tiveram uma procedência e acabaram estourando. Então, toda prótese de mama, que eu falo para o paciente, tem chance de estourar? Tem. Obviamente, ela tem uma chance caso você tenha algum trauma, mas não é que ela vá romper espontaneamente durante o caminhar, o andar. Mas é claro que no trauma você tem uma chance de ter algum tipo de lesão e acabar estourando a prótese. Em relação à validade, eu acho que é uma pergunta super frequente, a maioria dos pacientes perguntam. Na década de 80 e 90, existia mesmo uma validade da prótese em torno de 10 anos. Atualmente, isso não é preconizado pelas empresas que vendem a prótese. Falam que em torno de 15 a 20 anos, mas tem pacientes que prolongam muito mais. Então, qual que é o cuidado ideal? É que a paciente, após colocar a prótese, ela tenha um cuidado de fazer a cada 2 anos. Eu peço normalmente a cada 1 ano ou 2 anos para fazer um ultrassom, fazer algum exame de imagem, para ver se a prótese está bem locada, se a prótese não tem nenhum sinal de ruptura, e assim vai. Mas não existe mais essa determinação de que 10 anos tem obrigatoriedade em se trocar a prótese, somente as próteses mais antigas. Agora tem os mitos, né? As pessoas que vão colocar sempre, será que você coloca? Não tem risco de acontecer aquilo, de acontecer outra situação. Tem muita gente que fala que pode dar câncer de mama, tem pessoas que falam que atrapalha na amamentação, pode gerar algum transtorno depois. Como que o senhor explica para os pacientes esses mitos? E até porque muitas pessoas ficam com receio de fazer cirurgia justamente por conta desses medos. Sim, eu acho que a principal função do cirurgião plástico é orientar o paciente que nenhuma cirurgia, isso eu digo para todos os tipos de procedimentos cirúrgicos, são isentos de complicações. Então, todos podem gerar. É claro que quanto você tiver mais cuidado, for mais bem feito, a taxa de complicação é cada vez menor. Então, você pode ver que as complicações não têm taxas muito altas, mas existem as taxas de complicações. Em relação a câncer, não tem nada comprovado, não existe nenhuma chance do paciente ter câncer devido à prótese de mama. Isso está totalmente descartado. Em relação à amamentação, dependendo do tipo de cirurgia, o paciente pode ter um pouco mais de fibrose no tecido mamário, que também não tem uma relação verdadeira em relação a deixar ou não deixar de ter uma amamentação boa. Tá? Então, pacientes que fazem aquela prótese subglandular, corte bem embaixo da mama,
não mexemos na glândula da paciente, então não tem nenhum porquê a paciente ter um problema de amamentação. Só que por outras variáveis ela pode acabar não tendo amamentação. Já aquela paciente que faz uma mamoplastia redutora, que tem bastante corte, que acaba fibrosando o tecido mais, essa paciente ela pode ter um pouco mais de fibrose no tecido mamário, mas também não tem uma relação científica comprovada. Então tem pacientes que são virgens de tratamento de mama que não conseguem amamentar, mas tem pacientes que acabam fazendo a cirurgia por mais de um porte alto de cirurgia, uma redução grande da mama e acabam amamentando normalmente. Então não existe nenhuma evidência científica que comprove que a paciente não vai amamentar. E muda a sensibilidade da mama? Quanto maior é o porte cirúrgico, maior a taxa de ter alguma alteração de sensibilidade. Então, pacientes que vão fazer só uma cirurgia, uma colocação de prótese mamária, a chance dela ter uma alteração de sensibilidade na areola, que é muito importante, é muito baixa. Pacientes que têm aquelas mamas muito grandes, são reduções muito drásticas de tecido, dependendo da cirurgia e da tática cirúrgica que a gente optar por necessidade da paciente, ela pode sim ter um pouquinho de alteração de sensibilidade, mas bem discreto, na maioria das vezes. Agora, a cirurgia de mama, de prótese de mama, ela é indicada tanto, hoje em dia a gente vê, tanto por relação estética, né? A pessoa quer mudar ali a mama, um formato melhor, mais bonito, mas também em relação a outros tipos de cirurgia que é de reconstrução mesmo. Como que é essa indicação de uma cirurgia plástica para o paciente? Então, a cirurgia estética hoje é como se fosse o que eu citei para o nariz. É uma vontade própria da paciente, ou por ter a mama mais flácida devido à gestação, ou porque ela tem a mama pequena, uma mama grande ela quer reduzir. Então, as variáveis de querer modificar o corpo, na maioria das vezes é uma vontade própria, um defeito que ela tem, que ela não se satisfaz, que não está satisfazendo mais a questão pessoal dela. Então, na maioria das vezes é isso. É claro que a utilização da prótese também é utilizada muito na reconstrução mamária. Então, a mama hoje em dia não, sempre foi um órgão sexual muito importante para a paciente. E é uma característica da mulher. Então, a paciente que faz uma cirurgia de mama, que fica com uma retração ou que tem que tirar a mama toda, ela acaba tendo que reconstruir a mama posteriormente ou até no mesmo ato da retirada e pode ser utilizada a prótese, na tentativa da gente devolver essa característica feminina para a paciente. Agora a gente vê cada vez mais as adolescentes procurando as cirurgias estéticas. Tem idade? Tem alguma recomendação para fazer esse tipo de cirurgia? Sim, eu particularmente recomendo que seja feita qualquer cirurgia na mama das pacientes a partir dos 18 anos, porque a mama ainda é um órgão que pode evoluir até os 18 anos. Então, eu preferencialmente sempre chamo, se vier uma paciente menor de idade, sempre acompanhada dos pais, oriento que eu acho melhor manter até os 18 anos para a gente ver se vai ter alguma evolução do tecido mamário, para a gente estar podendo fazer uma cirurgia com mais segurança. Agora tem a questão também do tipo de cirurgia. Tem pessoas que colocam por trás do músculo. Explica isso para a gente melhor. Existem diversas variáveis. A loja da prótese ela pode ser duas. Então, ela pode ser embaixo da glândula, em cima do músculo, ou ela pode ser embaixo do músculo totalmente. Isso depende de cada variável. Só um exemplo mais fácil a gente entender. Uma paciente que não tenha nada de mama. Então, ela tem um tecido, uma cobertura muito pouquinho para a gente colocar essa prótese. Então, a gente acaba optando por colocar embaixo do músculo. Já uma paciente que tem um tecido mamário um pouco maior, que tem uma cobertura melhor da prótese, a gente acaba colocando por baixo da glândula e por cima do músculo, porque ela não tem necessidade. Agora, a gente vê também que hoje em dia as mulheres têm optado por retirar a mama e depois colocar o silicone. Isso é bem controverso hoje em dia, mas assim, isso depende de cada escola, de cada cirurgião plástico. Então, o que tem acontecido hoje em dia é que muitas pacientes que colocaram próteses muito grandes algum tempo atrás, hoje têm procurado. É um trabalho novo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, eles têm mostrado que as pacientes que quiseram mamas muito grandes se arrependeram e têm procurado e têm vindo no consultório com uma queixa de querer diminuir um pouco a mama e diminuir um pouco o tamanho da prótese. O que você falou são condutas diversas. Então, tem paciente que prefere fazer uma redução da mama e já colocar uma prótese. Tem paciente que quer fazer primeiro uma redução e depois colocar a prótese. Então, isso é que eu falo. Uma consulta com o cirurgião plástico é muito importante. Por quê? Porque você consegue ver qual a avaliação melhor que o cirurgião vai te indicar, que cirurgia que ele acha que vai ficar melhor para você. Isso aí são variáveis que tem que ser discutidas com cada cirurgião. E em relação aos cuidados pós-operatórios, como que fica a cicatrização, o corte? Então, a cicatrização da mama, como é uma cirurgia que pode variar desde um pequeno corte na região do sulco, ou um corte na axila, ou até mesmo aquela cicatriz em T,
elas podem ter componentes variáveis de evolução. Mas a maioria das vezes o cuidado do cirurgião plástico é fazer uma sutura em diversos planos, retirando toda a tensão da pele, fazer um curativo adequado, deixar a cicatriz o máximo sem tensão. E no pós-operatório a gente sempre orienta o paciente. Evite sol, evite qualquer tipo de trauma nessa região durante uns 3 meses e principalmente um cuidado com higiene para o paciente não ter nenhum problema com infecção, nenhum tipo de alteração. Uma dúvida que o pessoal tem também é em relação ao momento de fazer o exame de câncer de mama mesmo. Muitas mulheres reclamam de dor porque espreme bastante a mama. Quem tem silicone tem algum problema? Não tem problema. Se a paciente tiver um componente, um volume de glândula mamária que consiga fazer a mamografia, ele não tem problema de fazer. Quando a paciente não tem esse componente, não consegue ou não vai ficar apertando a prótese, ela pode optar por fazer uma ressonância. Ela tem ultrassom, que não é um componente que aperta, ela tem a ressonância nuclear magnética, que também é um bom rastreamento para câncer de mama. Então, existem outras opções que normalmente o mastologista sempre acaba indicando. A gente tem a pergunta aqui da Sanderleia, do bairro Bela Vista. Ela está perguntando se a origem da prótese que é usada durante a cirurgia ela é sempre passada para o paciente. No seu caso, o senhor repassa essa origem? Sim, eu sempre falo para a paciente qual a prótese que eu utilizo algumas marcas de prótese, porque elas têm algumas variações de tamanho, de projeção e até um componente mais específico. Sempre oriento o paciente qualquer e após a cirurgia eu sempre entrego uma garantia da prótese que a própria empresa manda para o paciente estar sabendo. Porque no momento posterior, depois de alguns anos, se a paciente quiser trocar de prótese, ela vai saber qual prótese que ela utilizou, qual prótese que o médico indicou, vai ter tudo direitinho com ela. Tá certo. Vamos deixar a orientação para o pessoal de casa, então, que tem interesse em fazer alguma cirurgia. Lógico, com todos os cuidados necessários, mas que para ficar mais bonita, mais elegante também, né? Sim, eu acho que a observação que eu daria é sempre procure um cirurgião plástico, mostre suas queixas para ele, converse bem com o médico, porque a tendência é a gente querer fazer uma cirurgia que deixe o paciente mais feliz, mais bonito, mas que não ultrapasse os limites da normalidade. Quem gostou aqui do bate-papo, onde pode te encontrar? Eu estou na Clinique, na Avenida Padre Almir, número 355, e estamos lá aguardando quem precisar de alguma ajuda. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Obrigado a você, André. Até a próxima. Até mais. É isso aí, gente. Nós conversamos agora sobre cirurgias plásticas, mas nós vamos voltar daqui a pouco na última parte do nosso programa com muito mais informação em relação também à beleza. Estará aqui conosco o Thiago Lima, que é cabeleireiro, e uma tricologista, uma palavra diferente, mas que ele vai explicar pra gente aqui como que funciona, por que é tão importante essa formação aqui na nossa cidade. E nós voltamos daqui a pouco com o Thiago Lima. Estamos de volta com a última parte do programa Mais Saúde de hoje. Daqui a pouco nós iremos falar com cabeleireiro e tricologista, agora acertei, né, Thiago? Thiago Lima, que já está aqui conosco, mas antes nós vamos chamar o recado da Flávia Faria com o colchão Oriental J2000. Boa noite a você, telespectador do programa Mais Saúde. Eu queria falar hoje para vocês sobre a hérnia de disco. Gente, a hérnia de disco, ela é muito mais comum do que a gente imagina. Ela pode acontecer no pescoço, pode acontecer na região lombar, onde é mais comum, e ela causa muita dor. E ela é causada justamente pelas más posturas que a gente adquire no dia a dia, carregando um peso de forma inadequada, dormindo num colchão que não é adequado. Então, quando a gente tem uma hérnia de disco, é isso aqui que acontece na nossa coluna. Esse aqui é um disco inflamado que saiu. Então, a hérnia, justamente quando ela sai para fora dos discos intervertebrais, das vértebras, desculpa. Então, quando ela sai já inflamada, ela causa muita dor. O colchão Oriental J2000, ele tem uma propriedade de um anti-inflamatório que é natural. Então, ele vai ajudar você a diminuir essa dor. Diminuindo a inflamação, consequentemente, você tem diminuição da dor também. Além disso, ele vai alinhar a sua coluna. Quando você deita nesse colchão, você sente que a sua postura está mais alinhada. Então, ajuda a reduzir as dores e melhorar a sua postura. E aí, com isso, você vai ter uma melhora também da sua hérnia de disco. Não é legal? Gente, ligue para o 0800 943 2000 para você conhecer um pouco mais sobre os benefícios do colchão Oriental
J2000 e saber qual que é o tipo mais apropriado para você. Eu tenho certeza que um dos tipos de colchão oriental J2000 vai ser o mais adequado para você. E tem promoção, viu? Você adquirindo o colchão oriental J2000, você ganha uma linda cama box. Obrigada, Flávia. Ela volta semana que vem com muito mais recados e informações do colchão oriental J2000. Agora, como nós já anunciamos, Thiago Lima aqui conosco, que me produziu hoje. Tô bela, não tô, Thiago? Tá demais. Tá no último momento aí, a Cat Eyes. Conta pro pessoal o que é essa maquiagem que eu tô usando hoje. Ah, sim, isso é uma Se referência... o Gustavo puder fechar aqui pra gente mostrar a maquiagem. É uma referência nova que entrou agora no mercado, que se chama Cat Eyes. Né? Estavam usando os olhos muito pretos, que é o Smokey Eyes, e o Cat Eyes decompôs um pouquinho essa tonalidade escura, e a gente consegue horizontalizar um pouquinho o olhar, né? Então, a parte central um pouco mais clara. Essa novidade a gente trouxe de uma maquiadora, Juliana Racosa, em São Paulo, uns dias atrás, que chegou já dos Estados Unidos com essa maquiagem, que fica super interessante e combina muito com a brasileira, né? A brasileira que tem as maçãs ressaltadas, tem as bochechinhas um pouco maiores. Cabe perfeitamente essa maquiagem. Então, uma das novidades aí é o Cat Eyes, né? Ele pode ser mais escuro, colorido. Nós fizemos aí bem coringa para acertar com o tom de roupa da Yandra hoje. Tá certo. E pro pessoal que pergunta, gente, onde que eu me produzo, quem me produz todas as terças-feiras, tô na mão do Thiago Lima, que nós falamos hoje o programa dedicado à beleza, né? Exatamente. E o pessoal gosta bastante, pergunta, então... Eu acho que é um tema muito bom, muito fácil e que todo mundo tem curiosidade, né? É muito acessível e é um tema de dentro de casa e é rotina mesmo. Principalmente o que a gente vai falar hoje. Né? E aí, como eu atrapalhei um pouco na hora de falar a sua especialidade hoje, tricologia, ele é tricologista, explica pra gente o que é isso pro pessoal que tá em casa também não tá entendendo. Bom, Yandra, com muita alegria, né, que Patos tem um profissional nessa área, né? A tricologia é a ciência, é o estudo da anatomia e da fisiologia do cabelo. Né? Então, é um profissional que tem a capacidade e a condição de avaliar toda a estrutura capilar, né, e toda a estrutura de pele, né, principalmente couro cabeludo. É onde a gente consegue diagnosticar infestações, inflamações, infecções, afecções. A gente consegue perceber no fio rupturas, às vezes uma ruptura não cosmética, mas uma ruptura por carência de alguma substância no organismo. Então, assim, a gente consegue ter esse primeiro contato. Essa área era muito fechada para médicos, né? Inclusive eu estudei na BWS em São Paulo, que é um centro de pós-graduação para médicos e profissionais na área da saúde, e eles abriram uma exceção para profissionais que comprovassem a sua formação. Eu tenho a minha formação na Espanha, embora ainda não é homologado pelo MEC. Eu não posso homologar porque o MEC ainda não autorizou, mas eu consegui através disso entrar nesse curso. Por quê? Porque o cabeleireiro é a primeira pessoa que tem contato com o cliente. Poucas pessoas vão ao médico e falam: doutor, olha meu couro cabeludo, vê se está tudo bem. Doutor, avalia meu cabelo se está tudo bem. Durante um corte, durante a asepsia de um cabelo, a aplicação de uma coloração, é que a gente consegue perceber se realmente precisa de um médico, se precisa de atuar na área da tricologia. E também nós recebemos na cadeira de salão muitas queixas. Tiago, minha cabeça está coçando a nuca, ou às vezes meu cabelo está caindo demais. Então, assim, ninguém vai a primeira vez no médico para procurar saber o que está acontecendo. Então, o leque abriu um pouco. Hoje, alguns cabeleireiros podem ter acesso a essa formação que é a tricologia. Aqui em Patos de Minas, só você? Olha, pelo menos na escola que eu fiz, sim. Né? Eu não conheço muitos profissionais na área de tricologia. Se você entrar no site da Sociedade Brasileira do Cabelo, você vai ver a lista de todos os tricologistas que tem no país. Eu te garanto que são muito poucos, assim. Porque existe o médico dermatologista, que é aquele que fez a residência, e tem um braço que é a tricologia. Tem o médico que fez pós-graduação em dermatologia, que também pode ser Aqui em Patos nós estamos carentes nessa área. Eu acho assim, as pessoas... esse cuidado, né, com o cabelo, com a pele, ele vem crescendo como a cirurgia plástica mesmo. Porque não é uma prioridade. As pessoas não priorizavam isso. E hoje ser calvo, ter peladas na cabeça, isso realmente dá uma sensação de envelhecimento ou de falta de saúde. Então, assim, as pessoas estão começando a priorizar isso. E eu vejo a necessidade de ter profissionais assim. Aqui em Patos eu acho super carente. Realmente o cabeleireiro que se interessa por saúde, ele tem que investir nisso.
Porque não é só beleza. Até porque eu sempre falo que beleza anda junto com saúde. Não tem jeito de ser bonito se você não é saudável. E geralmente quem tem um tipo de problema como isso que nós estamos falando aqui, ele sempre vem associado à parte mesmo do organismo, à alimentação, a sua rotina ali no dia a dia. É o que eu sempre comento. Assim, eu recebo muitas jovens que estão com o cabelo muito ressecado, que às vezes o cabelo não cresce, ou que o cabelo está muito encrespado. A primeira conversa que eu tenho é a seguinte: nós alimentamos, o nosso intestino vai absorver todos os nutrientes e todas as substâncias vitais. O corpo, ele é muito sábio. Ele não vai deixar de abastecer seu coração, seu fígado, seu rim, para abastecer sua pele. Né? O organismo entende que a pele é o menos vital. É vital, mas é menos vital. Por isso que a gente mancha, a gente enruga, né? A gente dá uma série de problemas aí na pele. Porque o coração não tem jeito de dar ruga, Ele tem que estar funcionando perfeitamente. ele tem que estar perfeito. Então, todos os órgãos precisam estar perfeitos. Então, realmente, pele é o último lugar que recebe os nutrientes. E dos sistemas da pele, que são muitos, cabelo e unha são os últimos. Então, tudo que você come, a última porção vai para esse sistema que é couro cabeludo. Então, por isso que as pessoas têm muito problema de queda, muito problema de caspa, problema de oleosidade por má alimentação. Com certeza. É o início de tudo. E você já atendeu casos graves e importantes, como, por exemplo, de infecção por fungo? Sim, nós tivemos aí um rapazinho, ele estava com 9 anos de idade, ele chegou no salão com alopecia areata. Alopecia areata são aquelas alopecias que têm aqueles buracos na cabeça, aquelas falhas. Só porque ele chegou soltando pus, né, os fios de cabelo que caíam ficavam aderidos, então tinha várias cascas, nós tivemos que fazer uma sepsia, uma limpeza, uma esfoliação para ver o que estava acontecendo. Claro que nesse caso eu não poderia tratar sozinho, porque eu sou tricologista, mas eu atuo na área de terapia capilar. Eu não posso recomendar medicação, eu não posso fazer nenhum tratamento invasivo, eu só posso fazer tratamentos externos e fazer recomendação de polivitamínicos e algum tipo de suplemento. Medicação eu não posso. Então, a primeira coisa foi fazer uma asepsia. Nós temos um aparelho que a gente consegue aumentar 250 vezes, aquela superfície. Automaticamente a gente encaminhou para o médico para ter esse feedback para a gente poder tratar. Então, o médico tratou com a medicação e nós com o tratamento antifungicida. Por exemplo, nós temos o laser, que é anti-inflamatório, antibiótico, antibactericida, antifungicida. A argila enriquecida com os óleos essenciais também tem esses benefícios. Então, assim, a terapia capilar ela é muito aliada à medicina. Então, nós conseguimos assim grandes resultados. Em 3 meses, começou a nascer o cabelo de novo. Hoje, super saudável, curado, sem problema nenhum. Até mesmo porque todo mundo quer ter um cabelo bonito, independente de homem ou de mulher. Inclusive, a procura no salão de beleza pelo homem está cada vez maior. Exatamente. A gente trata casos de alopecias androgenéticas, que são aquelas que são transmitidas pela mãe durante a gestação, e em contato com a testosterona na fase adulta, pode acontecer alguma síntese de enfraquecimento do couro cabeludo. Então, assim, nós temos aí vários tratamentos. A argila, por exemplo, que a gente consegue extrair o excesso de sebo do couro cabeludo, que é um fator agravante para a queda. A gente consegue remover células mortas, que é um fator também. E a gente consegue estimular com laser. Esse laser tem um resultado incrível. Vocês podem entrar na internet, eu estou tentando recordar a marca, Hairmax. Se você digitar Hairmax, antes e depois, vocês vão ver resultados incríveis. É o que a gente faz aqui também. E que é feito nas melhores clínicas de São Paulo. Tá certo. Thiago, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós vamos voltar falando a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que é de interesse de todo mundo. E também sobre a asepsia capilar. Como que você deve cuidar do seu cabelo, lavar? Todas essas perguntas e dúvidas o Thiago Lima vai responder daqui a pouco. Lembrando que as pessoas que participarem do programa, mandando sua pergunta, sua sugestão, tanto através do telefone quanto do WhatsApp, vão concorrer no fim do programa a um brinde da Lacqua di Fiore. Nós voltamos daqui a pouco. Voltamos com a última parte do programa Mais Saúde, aqui conosco o Thiago Lima. Thiago, nós estávamos falando agora mesmo a respeito dos cuidados que as pessoas devem ter. Falamos algumas formas de tratamento, mas para quem tem o cabelo oleoso, queixa que tem o cabelo muito oleoso, mais seco nas pontas, quais são os cuidados que são recomendados para essas pessoas? Certo. A sepsia é um tema complicado, porque existem muitas notícias,
muita informação, e que às vezes tem fundamento e às vezes não tem fundamento. Uma que não tem fundamento, por exemplo, que eu gosto de desmitificar bastante, é a questão da água fria. Muitas pessoas falam, eu lavo meu cabelo só com água fria. Eu gosto de visualizar uma situação, até um pouco engraçada, que é imaginar uma louça, por exemplo, um copo de alumínio cheio de gordura. Né? Se você for lavar com água fria, você vai ter muito maior dificuldade em limpar esse copo, né? Essa gordura dificilmente vai sair dele perfeitamente. Então, o que a gente faz? A gente usa uma água quente. Né? Então, assim, a água ela deve ser usada na temperatura corporal. Então, assim, ela não pode ser fria e ela não pode ser quente. A água tem que ser morna, né? Uma temperatura bem que você não sinta muito ela na pele. Essa é a temperatura ideal. Por quê? Você me queixava agora há pouco que seu cabelo tem a raiz oleosa e as pontas secas. Se a gente usar uma água fria, a gente não vai conseguir remover essa oleosidade. Se a gente usar uma água muito quente, a gente vai ressecar mais as suas pontas. Então, a gente tem que usar uma água de temperatura ambiente. Né? Shampoo, ele deve ser um shampoo transparente. Quem tem couro cabeludo oleoso jamais pode usar esses shampoos perolados, leitosos, porque ele tem resíduo na fórmula. Né? Então, ele vai deixar. E esses polímeros existem para aqueles cabelos muito secos que precisam de ajuda para desembaraçar. E por que é importante o shampoo sem sal também? Certo. Cada molécula de sal tira 2 moléculas de água. E cabelo sem água é um cabelo super danificado. Né? Então, assim, o shampoo tem que ser sem sal. Eu estava comentando também com você, agora há pouco, essa questão do sal, né, do ressecamento, da importância de selecionar um produto adequado. Né? Eu tenho casos, por exemplo, que tem cliente que fala, Tiago, por que eu hidrato com máscara, uso condicionador em casa e não faz diferença nenhuma? Porque o fio já não tem água mais. Então, o fio, quando ele não tem água, ele é igual uma célula seca, ela vira uma célula morta, vira casca. Né? Então, assim, a célula, para ela reter as suas propriedades, ela precisa de uma parte líquida. Fio também precisa. Isso é feito no salão? Essa parte é feita no salão porque a gente precisa de uma quantidade imensa aí de nutriente, de proteína, para a gente conseguir empurrar água para dentro do fio. Mas o interessante é o pessoal de casa saber que tem solução, tem volta. Sim, tem solução. Desde que você seja bem assessorado, um bom profissional faz a sua avaliação e que você estabeleça uma relação de confiança com esse profissional, porque existem produtos e produtos. Né? Então, você não pode comprar gato por lebre de forma alguma. Tem que ser realmente um salão que, pelo menos, você conheça umas 5 pessoas que frequente. Né? Que te dê esse aval mesmo. Que o produto é bom, que o profissional leva a coisa a sério. Porque existem produtos ótimos, que eu já vi que o tempo de pausa é 15 minutos e a pessoa, por pressa, para fazer 2 serviços, usa 5 minutos. Então, você perde completamente a potência do produto e a eficácia. Então, assim, é muito importante você saber que a técnica é boa, que o produto é bom e que você possa estabelecer uma relação de confiança com o profissional. Agora, a gente está falando em relação à questão de saúde, estética. A asepsia capilar é uma coisa muito importante, porque não tem nada mais desagradável do que você ver aquela pessoa com cabelo grudo, tanto para a pessoa que tem o cabelo que é oleoso, que está aquele negócio grudando na cabeça, não dá movimento no cabelo, quanto para quem está observando, porque você está vendo aquilo ali, dá uma sensação de gastura mesmo. Claro, Ayandra, se tem uma coisa que eu faço e gosto de fazer e tento ensinar para os meus filhos, é respeitar as pessoas como elas são. Eu respeito demais. Eu posso ver gente babando, pingando oleosidade, caspa, seborréia, tudo emendado, junto e misturado, que eu respeito e trato da mesma forma. Só porque tem gente que ganha pedrada na rua e depois quer saber por quê. Então, assim, é bom evitar certas situações, porque você não vai querer ser chamada de encebada, você não vai querer ser chamada de oleosa. Então, assim, eu acho que tem situações que você pode prevenir. Um shampoo, por mais que você não tenha condições de usar um shampoo sem sal, você pode perfeitamente comprar um shampoo de R$5. Sabão de coco, acho que não é difícil para ninguém comprar. Amaciante de roupa, eu estava conversando com o Gui esses dias, ele já usou amaciante de roupa no cabelo. Funciona também, pega um pouquinho e passa. Então, assim, existem N possibilidades de você se cuidar. Uma das regiões mais vascularizadas do nosso organismo é o couro cabeludo. Então, você coça, você abre uma porta para todos os micro-organismos entrarem ali. E os micro-organismos entram e começam a proliferar. Então, você começa a ter bactéria no seu corpo, até verme no seu corpo, que você não sabe de onde veio. E veio pelo simples fato de você não fazer uma boa higienização do seu couro cabeludo. Então, deixa de ser apenas feio, que é muito feio e desagradável demais, você chegar num lugar e ser recebido por uma pessoa nessa condição, passa a ser dessa forma só estética para ser insalubre.
né? Então, acho que a asepsia é importante para todo mundo e é fácil de fazer. E aí entra o profissional, como a gente conversou já em outras situações, de que não é, às vezes, apenas a questão de você ter dinheiro, não comprar ou não aquele produto. É de saber mesmo o que você deve usar, qual que é a sua situação, se você tem mais glândulas sebáceas ou não, e aí entra o profissional para te dar essa orientação. Exatamente. Nós estamos lá no salão com as portas abertas. Não quer dizer que a pessoa vá lá que tenha que fazer, consumir, gastar, não. O compromisso que eu tenho com a tricologia é de ajudar as pessoas mesmo nessas dificuldades, porque realmente Patos está carente, não tem, na região não tem, é uma pena, né? Quem dera se todos os profissionais, né, até façam esse apelo, né, para quando você abrir um cabelo, você conseguir pelo menos saber se é bacteriano, se é fúngico, se pode passar para o próximo cliente ou não. Se é fungo, nossa, eu tenho que guardar esse pente e esterilizar, levar para o autoclave. É bacteriano, beleza, só uma aguinha quente é suficiente. Né? Para o bem-estar dos próximos clientes, o seu bem-estar, que você vai levar para sua casa, e orientar e mandar a pessoa para o médico, né? Porque isso já é uma doença. Caspa é uma doença. E tem tratamento? Tem tratamento demais, tem, com certeza. Tanto a nível médico quanto a nível terapêutico. Né? A gente consegue tratar isso sim. Então, nós estamos lá exatamente para isso, para poder ajudar e recomendar. Agora, Thiago, a gente, falando da beleza mesmo, tanto de mulheres quanto de homens, a gente está no período... Nós moramos num país tropical, né? A gente sofre com vários fatores externos aí do clima. E, além disso, nós estamos em pleno verão. O pessoal gosta de ir para a praia, gosta de ir para clube, tem a questão mesmo da radiação solar. Qual que é a recomendação que você dá para essas pessoas que estão tendo esse tipo de problema com o cabelo, com a pele também, mas mais relacionado agora ao cabelo? Sim, as pessoas que vão como cuidar dos cabelos lá. Isso. Bom, para quem tem uma condição, quem pode se permitir, existem vários produtos hoje que já têm fator de proteção solar. Eles são apresentados em forma de creme, de spray, e eles podem ser usados durante toda a temporada de praia. O ideal é, antes de sair de casa, você aplicar esse produto, faz uma trança, faz um coque ou prende esse cabelo, porque não dá para entrar na piscina ou no mar de cabelo solto. Então, você prende esse cabelo. Essa é uma alternativa. Para quem não tem condições de usar nada, pelo menos compre um coco, encha um borrifador de água de coco e a cada hora borrifa no cabelo. Porque tem muito sal mineral. A água de coco ela é rica em minerais. Então, ela vai remineralizando o fio, reidratando naturalmente. Para quem usar esse protetor, depois que lavar, depois que mergulhar e não levar para a praia, usa água de coco também. Na pele, água de coco, porque você vai repondo minerais. Você pode tomar muito e aplicar no corpo. É muito importante. E jamais sai do mar, fique com a água do mar no corpo, porque essas moléculas de sal elas vão começar a absorver as moléculas de água, igual igual o shampoo. É igual você desidratar alguma coisa, você desidratar uma fruta, desidratar uma carne, você usa sal. Então, não justifica... Tem gente que fala, eu vou tomar sol com sal da praia para ficar mais moreno. Vai dar uma baita desidratação e vai ficar um bronzeado feio demais. E cabelo, a mesma coisa. Cloro é uma substância química, não é uma substância natural. Então, é muito importante tomar uma ducha, lavar o corpo e tirar esse monte de coisa da pele. Sol sozinho já faz mal. Sol com cloro, sol com cobre, pior ainda. A mesma situação para quem tem em casa tubulação mais metálica. Hoje em dia se usa o aquecedor solar, e, infelizmente, até tem clientes que reclamam o piso do meu banheiro está todo verde. Isso aí é o cobre da tubulação que vai soltando na água e, da mesma forma que vai para o chão, adere na pele também. Quanto ao banho, não tem o que fazer, mas o cabelo, o que eu recomendo muito para as minhas clientes é que o último enxágue faça com água mineral. Que você compre o galão de água mineral ou compre as garrafas e use pelo menos 1 litro de água por enxágue. Você pode levar em um copo, um jarro, e o último enxágue você despeja na cabeça e tira um pouquinho desse cobre. Durante a lavada ele vai aderindo, mas se você pelo menos enxaguar isso aí, ele não seca no cabelo. E tem algumas mulheres que ficam até com o cabelo verde, algumas loiras que ficam com o cabelo verde. Loiras sofrem muito nessa época, Sofrem muito. A minha primeira indicação, ir na farmácia comprar aspirina efervescente. 2 aspirinas efervescentes. Você vai chegar em casa e pega um copo com água. Vai colocar do lado aqui na pia do banheiro. Ou no tanque. Você vai lavar o cabelo com shampoo, bastante. Vai deixar o cabelo bem limpo. Depois você vai pegar essa água com aspirina, que já ferveu, e vai jogar no cabelo.
Quando você jogar no cabelo, você vai sentir aquele cheiro de metal. Sabe quando você vai para academia, treina bastante e fica com aquele cheiro de ferro na mão, de metal? Você vai sentir aquele cheiro sair do cabelo. Deu 5 minutos, você aplica um shampoo por cima sem enxaguar. Massageia bastante, enxágua isso aí e aplica uma máscara boa. Uma boa máscara de hidratação. Você pode fazer isso lá no meu salão, você pode fazer em casa também, ou em outro salão. Mas o procedimento é esse. Leite, vinagre, essa coisa errada toda não adianta não. Aspirina. Porque tem ácido acetil salicílico. É a única coisa que tira cobre. É uma reação química e tal. Exatamente, é uma reação química. Agora, as mulheres que têm esses problemas aí, tem que cuidar mesmo, porque é a opção que elas escolheram mesmo de ficarem loiras, né? Bonitas. Isso aí, loira é estilo de vida, né? Chegam algumas meninas para ficarem loiras no salão, eu tenho preferência a que não fiquem do que fiquem. Porque exige uma rotina, exige muito dinheiro, exige muita dedicação. Então, ser loira é todo um comportamento, né? Ela tem que estar maquiada, não é só fazer as mechas e ir embora para casa. Você tem que aderir a uma excelente linha de tratamento, porque senão, na primeira oportunidade, você fica verde e o cabelo quebra todo. Então, assim, não é fácil realmente ser loira. Você tem que adotar esse estilo de vida e saber as consequências de tudo isso, que não são poucas. Agora, no dia a dia, a gente falou sobre cuidado de lavar cabelo e tudo mais. Água morna. Quantas vezes eu devo usar o shampoo? Qual quantidade? Certo. O cabelo ele pode ser lavado todos os dias, desde que não seja à noite. Tá? Não faz bem dormir com o cabelo à noite, molhado, porque é úmido e quentinho. Se você tiver uma propensão a desencadear fungos, é um ambiente perfeito. Né? Eu gosto de recomendar pelo menos 3 vezes. Se você lava dia sim, dia não, 3 ensaboadas de shampoo. Se você lava todos os dias, 2 é suficiente. A primeira vai amolecer a sujeira, você enxágua. A segunda realmente vai finalizar essa limpeza e vai lavar os fios. Fio a gente não esfrega. A gente faz um atrito leve, porque não tem necessidade. O fio de cabelo ele não suja muito. Condicionador ou máscara, eu recomendo para o cabelo mais fino e um cabelo mais oleoso, do ombro para baixo. Suja os dedos e aplica. E deixa agir durante uns 3, 4 minutos. Agora, o cabelo ressecado, mais desidratado, você pode aplicar da raiz às pontas. E esse cuidado é importante. E para quem quer usar também o secador, a chapinha, ele pode ser usado todo dia. É interessante você sair de cabelo molhado e deixar secar ao natural? Ou o sol também pode prejudicar? Qual é a relação aí? Sim, tem os agentes naturais, né, que é o rabo de cavalo, trança, sol, vento, o vento natural. Isso realmente danifica e resseca muito. Né, faz parte do processo de oxidação. Mas nem chegar aos pés de uma chapinha, por exemplo, porque cabelo, os 10 primeiros centímetros, ele nasce assim, ele dura, ele permanece com todas as suas substâncias que ele nasce. A partir de 10 centímetros, ele já começa a perder. Proteína degrada com calor. Então, assim, se você coloca a chapinha de 230 graus todos os dias no fio de cabelo, você pode ter certeza que na 6ª, 10ª aplicação, você já não tem mais proteína. Seu fio está ali de fantasia e a qualquer momento ele pode quebrar. Então, chapinha é super mal recomendado. Realmente, o secador é a melhor opção. Né? Se você tem tendência à oleosidade no couro cabeludo e um cabelo mais fino, você usa a temperatura média e seca o couro cabeludo. Depois você aumenta a temperatura e modela o comprimento e pontas. É uma dica bem legal para quem não quer o cabelo pregado no couro cabeludo. Então, assim, tem várias formas, assim. Então, quem quiser nos procurar, a gente tira todas as dúvidas. Agora, Thiago, lembrando o pessoal de casa que esse assunto vai continuar, né? Eu espero que sim. E também no programa do Gui, que você faz parte. Então, nós essa semana iremos, né? Amanhã eu estou com uma turma aí de medicina, então eu acho que no período do Gui eu estarei lá maquiando. Mas, assim, em breve a gente vai estar para falar de asepsia. Viu, Gui? De uma forma muito franca, né? Mais direta e bem clara, mas estaremos lá, né? Para dar todas as nossas dicas e contribuir. É um programa que eu tenho carinho, porque ele é de A a Z e entra na casa de todo mundo, e eu quero, sim, levar muitas dicas, muitas coisas para todo mundo. Thiago Lima cuidando muito bem de nós todos aqui, né? Todos, a turma está completa lá comigo agora, eu acho muito bom. Obrigado. Agora, Thiago, nós temos abraços importantes para mandar para o pessoal de casa, pessoal de casa e da sua casa, que a gente não pode esquecer. Exatamente. Primeiro, eu queria mandar um beijo para Helena. Helena, o papai está te vendo aqui. Estou vendo que você está linda aí me assistindo. A Helena, gente, da última vez, ela abraçou a televisão e o pessoal tirou foto e me mandou.
Ela lá me curtindo. Então, eu tô te vendo, viu, Helena? Eu tô vendo que você tá aí cuidando direitinho do seu irmão. E o papai te ama muito e quer te mandar um beijo bem gostoso. Te amo muito, viu, minha flor? É isso aí, mandar um abraço para o pessoal da equipe do salão. Exatamente. Metade da turma tá de férias, o pessoal tá lá firme, a Lidiane, Fabiana, Maicon e eu essa semana. Então, eu queria mandar um abraço muito grande para vocês, que são os meus braços direito, esquerdo, né? E para a turma que está fora também, um beijo, aproveitem muito. Mandar um abraço também para a Sônia, que está parabenizando você. Thiago, ela mandando um abraço. Ela disse que é mãe do Marcelo e da Luciola. Você conhece? Ah, sim, Sônia. Obrigado. A Sônia foi uma das minhas primeiras clientes há 16 anos atrás. Tem tempo. Tem muito tempo. E éramos vizinhos aí de uma vida. Sônia, você sabe que eu tenho um carinho muito especial por você, viu? Tá certo. Um abraço, então, para todo mundo que acompanha o nosso programa hoje. Obrigada pelo seu carinho, pela sua participação. Obrigada, Thiago. Contamos com você aqui mais vezes. Com certeza estarei. É só convidar que eu estou pronto. Obrigado. Quem quiser tirar todas as dúvidas, quiser ir lá te conhecer pessoalmente, analisar o cabelo, onde que te encontra. Nós estamos na rua Cônego Getúlio, número 525. Fica atrás do McDonald's. O telefone é 3825-8378. Eu tenho Instagram, é Salão Thiago Lima. Salão Thiago Lima. Eu tenho Snapchat, que é Thiago Lima, _84, Thiago Lima, _84. E para quem não lembra nada disso, o e-mail do salão é fácil. É salãothiagolima@gmail.com. Pode pedir lá que eu respondo tudo. É isso aí, gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Agradecer aos nossos parceiros do Thiago Lima, que produziu, né, como a gente já disse aqui, para o programa. A Enigma, que está na Rua General Osório. A Floricultura Apolo, que trouxe esse vaso para a gente aqui hoje, que fica na Major Gotti, próximo aqui ao Banco do Brasil e à NTV. E também, lembrando que nós falamos durante todo o programa do sorteio, a grande ganhadora foi a Sanderleia, do bairro Bela Vista. Vai faturar aí um brinde da Lacqua di Fiore, que está com 30% de desconto na compra do segundo produto com valor menor. Obrigada a todos vocês pelo carinho, pela participação, e a gente volta na próxima terça-feira de Carnaval. Até mais.